Sobre a decisão do Tribunal do Júri sobre a morte do menino Henri Borel. O ex-vereador Jairinho foi condenado a 43 anos de prisão por homicídio qualificado e tortura. Já a mãe do menino, a Monique Medeiros, foi condenada por omitir as agressões. Ela recebeu uma pena de 1 ano e 4 meses, que a Justiça considera que já foi cumprida, mas recebeu perdão judicial na acusação de homicídio. A gente recebe, portanto, aqui no Bastidores CNN, o pai do menino Henri Borel, Leniel Borel, a quem eu agradeço muito a participação, um momento difícil, e muito obrigado por estar aqui com a gente. Uma boa tarde. Boa tarde a todos da CNN. Obrigado pelo carinho, né, no momento tão difícil da minha vida. Vocês que sempre estiveram com a gente nessa luta por justiça, pelo nosso Henri. O Henrique é meu filho e agora virou filho de todo brasileiro que luta por justiça junto conosco. Saí de lá há pouco, né, revoltado, como pai, como cidadão, como ser humano, como um pai que luta 5 anos incansavelmente por justiça pelo filho. E ver ali o Jairo, né, 43 anos era previsto, agora ver a mãe, né, a genitora, que deveria proteger, amar, cuidar, que estava no mesmo apartamento, né, ali tinham 2 adultos e uma criança, e sai ali 2 adultos e uma criança morta. O que aconteceu naquele apartamento? Esse júri não foi apresentado. Monique, no mínimo, foi omissa, né? E a gente vê ela saindo pela porta da frente e não revelou, não falou nada, falou que estava dormindo. Como é que a gente vai falar para cada brasileiro, para cada pai agora, né, que o seu filho, se for agredido, violentado, morto, como o meu filho, o algoz pode sair pela porta da frente. Já não é mais sobre condenação, já não é mais apenas em relação ao Henri, mas cada criança brasileira que é vítima de violência. Muito difícil que nós vimos hoje, uma grande aberração jurídica. E no dia de hoje, né, de Corpus Christi, na história, talvez uma das maiores aberrações jurídicas, após, né, de Barrabás, que foi preterido pelo o rei dos cristãos, agora a gente vê uma mãe, uma genitora ser preterida ao próprio filho que foi brutalmente assassinado e está morto. E por que o senhor acha que o júri se compadeceu com a situação da Monique e, inclusive, ela recebeu perdão judicial? A nossa conversa também, Leonel, só ressaltar que temos a presença do Kleber Rodrigues, o nosso repórter do Rio de Janeiro, que viabilizou a conversa. Aqui eu agradeço também a participação por aqui. Por favor. Bom, eu falei, né, de aberração jurídica porque o que vimos lá foi uma parcialidade, posso dizer assim. O que foi visto pelo menos foi o que foi me apresentado, que os jurados já tinham condenado o Jairo e Monique na mesma pena. Já a Monique tinha sido condenada pelo mesmo crime que o Jairo, inclusive no homicídio doloso, e a juíza conduziu novamente ali para uma nova requisitação, falando que os jurados não tinham entendido, então uma forma quase direcionada. Vimos, né, no decorrer desses 5 anos, a própria juíza soltou Monique com decisões do STF que impedia de soltasse, uma tendência, uma parcialidade em cima de Monique que a gente não conseguia entender. E eu acho que ontem ficou muito claro, não só para mim como pai, mas para o Brasil inteiro, né? O Kleber estava lá, né? Todos os brasileiros que estiveram lá, a imprensa brasileira, dessa parcialidade tendenciosa. Então, a minha revolta como pai, eu acho que se os jurados dessem até absolvição, a gente entende, eu respeito as instituições. O que não pode a gente, de uma maneira tendenciosa, levar para uma decisão, e isso não é o tribunal do júri, né? Vamos recorrer, saímos de lá falando que vamos recorrer, estamos pensando até da própria suspeição do que vimos ali, o próprio Ministério Público com a gente viu como uma aberração jurídica. O que vimos ali é a Monique ser condenada na mesma proporção, nos mesmos crimes do Jairo, e ali na sala fechada, na sala secreta, a juíza novamente quer hesitar, levando os jurados posso falar até que para um próprio erro.
Não foi legal o que foi visto ali. Então, respeito que os jurados... E no final, acho que está muito mais claro o que eu estou falando aqui. Ela foi condenada no homicídio culposo, e tudo que tentou ali no final foi levado ao homicídio culposo, foi essa a conclusão dos jurados, e ter um perdão judicial para crime doloso contra a vida. Vocês acham realmente que um crime doloso contra a vida pode ter um perdão judicial? E isso não foi nem quesitado por jurados, foi uma decisão da própria magistrada. Não, assim como o pai, né, que luta todo dia, que tem lutado 5 anos por justiça e que até hoje a justiça não me apresenta o que aconteceu com meu filho naquele apartamento, que entra 2 adultos vivos e uma criança morta, e a mãe, né, que agora só no final fala do Jairo, né, botando a culpa no Jairo, mas que fala que estava dormindo, que foi dopada, que acha que foi o Jairo, e ainda assim ela sair pela porta da frente. Eu acho que a gente precisa começar a pensar para o tipo de país que nós estamos deixando para os nossos filhos, que tipo de sociedade, e ainda mais ver uma decisão pautada na misoginia. Quer dizer que meu filho morreu pela misoginia? Qual é o país que nós estamos hoje? É do lado A, lado B, do homem, da mulher, do gênero? Então, a misoginia, nós vamos fazer uma política de gênero que está matando as nossas crianças? É muito difícil, uma revolta muito grande como pai. Leniel, passo a palavra aqui para o Kleber Rodrigues, nosso repórter, fazer a pergunta também. Obrigado, Kleber. Obrigado, Estevam, também. Ótima quinta-feira para quem nos acompanha. Obrigado, Leniel, pela entrevista. Sei que deve estar sendo um dia pesado, né? Porque a decisão saiu durante a madrugada e também tem toda a carga emocional nesse momento. Obrigado pela oportunidade de falar aqui com a CNN. Pegando o gancho nisso que você falou agora, Leniel, a gente viu a magistrada falando que a Monique Medeiros ela acabou sofrendo ali um massacre social, justamente por ser mulher, no entendimento da magistrada. O senhor acredita que esse fator foi determinante para que os jurados determinassem ali, né, julgassem pela condenação do Jairo e uma pena de pouco mais de 1 ano para Monique? Os jurados não, os jurados fizeram a parte deles. Mas a magistrada, sim. A magistrada, e aí volto a falar, foi diversas manifestações dela durante esse processo, soltando a Monique sem qualquer prova de agressão. Depois a SEAP fala que não foi agredida. Depois soltou, né, há 2 meses atrás, apesar de uma decisão do STF que a impedia de soltar, que Monique deveria presa. Então a parcialidade em cima da Monique sempre foi muito clara, não só para mim como pai, para toda a sociedade brasileira. Andei naquele tribunal durante esses dias e vi de pessoas que trabalham no tribunal falando da parcialidade da Monique em cima, da magistrada em cima da Monique. E aí, ainda pautar a decisão na misoginia, não foi dos jurados. Quem pautou a decisão, até da pena, foi a própria magistrada. Então, é só porque a Monique é mulher e ela é mulher também? Então, porque eu sou homem, como pai, deveria ter uma pena maior? Então, o Jairo já pegou 43 anos porque ele é homem? É isso que nós estamos vendo? Então, nós estamos indo para tribunais do nosso país agora, falando sobre misoginia, se é homem ou é mulher. Então, se você é homem, você vai ter uma pena maior, e se for mulher, vai ter uma pena melhor. Mas esquece ali que a Monique é mãe. Ela é garantidora. Ela é, no mínimo, a responsável pela vida do filho. E ela não protegeu. Isso foi claro. E quando viu que estaria apenando, que estaria condenando, ela voltou para que fosse votado novamente. Isso já mostra que há uma possibilidade e já remete da gente ter a possibilidade de anular esse júri. Principalmente no caso da Monique. No caso do Jairo, nós não vamos correr atrás disso, mas no caso da Monique, sim. Daniel, você acredita que, por exemplo, todas as provas, todas as investigações já foram esgotadas a respeito deste caso, ou ainda existe algo que ainda deve vir a público, mesmo após todos esses anos que a gente acompanha o caso?
Eu acho que o caso foi muito bem fundamentado, muito explorado, desde a fase de inquérito policial, ele foi muito bem investigado. Depois tivemos as audiências com várias testemunhas, né, as audiências de instrução. Agora foi um dos júris mais longos da história do Rio de Janeiro, né? Foram mais de 20 testemunhas no total apresentados laudos, peritos técnicos. Foi talvez um dos júris com o maior número de peritos, né? Técnicos, peritos do próprio Ministério Público, peritos que a gente levou, o Jairo levou peritos, enfim, a parte das testemunhas do Jairo, a parte das minhas testemunhas do Ministério Público, testemunha da juíza. A própria juíza levou testemunhas que foram a Tereza Cristina e a Babá, e que foram humilhadas naquele júri. Quem olha lá, as testemunhas, por causa da classe social, porque são mulheres ali humildes, foram humilhadas, se saíram humilhadas daquele júri, e ainda assim a gente vê, né, uma decisão dessa monta. Eu acho que ele foi muito bem fundamentado, né? O que a gente não pode é basear uma decisão de crime contra a vida, de crime hediondo, e se os piores tipos de crime do nosso país eles estão no rol do crimes hediondo, eles precisam dessa responsabilidade, porque a resposta para a sociedade ela é muito grande. A resposta que foi dada já não é mais sobre condenação que nós estamos falando aqui. Já não é mais nem sobre Monique e Jairo. Não vou falar nem sobre o Henri, porque passei 11 dias e eu não vi ninguém falando sobre o Henri. Não foi um júri com foco na criança que foi brutalmente assassinada. Foi um júri com foco em Monique e Jairo. Mas a resposta desse júri é uma resposta que mãe pode matar, de que mãe pode ser omissa, de que mãe só pelo caso de ser mulher, ela pode sim sair pela porta da frente. Foi o que é a decisão final. A decisão final que eu nunca vi na história baseada em misoginia. Foi um júri muito bem fundamentado, com muitas provas, mas no final nós vimos uma parcialidade por causa de uma mulher diferente de um homem. Leniel, eu te agradeço muito pela participação aqui com a gente, pelo momento difícil e por ter nos dado esse tempo. Obrigado. Desejo que Deus esteja com vocês aí e uma boa sorte ao decorrer também desse julgamento. Obrigado também ao Kleber Rodrigues, que viabilizou essa entrevista aqui no Bastidores CNN.